Olá galera do blog Educadores no Linux, estamos de volta aqui com a conversa um pouco diferente das outras temáticas que a gente vem trabalhando aqui. Normalmente a gente traz videoaulas ou alguns sistemas operacionais, mas a resposta que eu vou conversar hoje um pouco com vocês é sobre a primeira distribuição Linux. Qual seria o melhor sistema operacional para quem está iniciando no mundo Linux? Desculpa aí as perturbações externas daqui da rua, mas eu tenho que conversar um pouco com vocês sobre isso. Para quem quer se aventurar no universo Linux, primeiramente ele precisa fazer duas perguntas a si mesmo e saber responder bem. Primeiro, qual sistema operacional eu quero usar, como eu quero usar, né? E a máquina que eu tenho. Quais configurações eu tenho? Será que dá para usar qualquer Linux em qualquer máquina? Eu acho que seria um sonho, né? Se você tem uma máquina muito antiga e que qualquer Linux vai se adaptar bem a isso. Não. A tecnologia avançou, o Linux avançou bastante. Então, né, se você tem uma máquina muito antiga, nem sempre vai ser ressuscitada com qualquer distribuição Linux. Né? Mas se você quer entrar no universo Linux, você deve ter certezas em você. Por exemplo, você está disposto e aberto a aprender? Uma pergunta, né? Você quer se arriscar a bugar várias vezes o seu sistema, né, para entender e aprender sobre Linux? Isso vai acontecer várias vezes. Bugar o sistema, fazendo configurações, mexendo nele e instalando software, instalando complementos, isso vai acontecer. E bugar o sistema e tentar corrigir os bugs que você mesmo causou, ou até mesmo quando você não consegue reinstalar em último caso, são possibilidades de quem quer entrar no universo Linux. O usuário do Windows, normalmente ele está acomodado demais com aquelas ferramentas que ele sempre tem, de instalar programas sempre por 2 cliques e entre outras coisas, né? Mas o usuário de Linux, apesar de ter distribuições que estão como o Ubuntu, que estão bem sólidas, que tem bastante ferramentas, já está tudo bem configurado, você vai precisar, muitas vezes, instalar complementos ao seu sistema, abrir seu terminal, não tenha medo do terminal. Anotem isso no caderninho de vocês. O usuário de Linux não pode ter medo do terminal. Se você é usuário de Windows e tem medo de quando abre seu prompt de comando ou nunca o abriu, algumas pessoas acham que quem abre o prompt pela primeira vez já é um hacker. Não, o prompt ele é uma ferramenta e que o usuário do Linux está muito mais habituado a usar o terminal, como a gente chama no Linux, né, do que o usuário do Windows. O usuário do Windows está acostumado com tarefas diárias, abrir o Microsoft Word, acessar a internet, entre outras coisas. O usuário do Linux ele quer ir além de abrir uma suíte de Office, porque nós temos o LibreOffice funcionando, nós temos o Google Chrome que funciona no Linux, na maioria das distribuições, nós temos o Firefox, temos o Opera e muitos outros navegadores que vão funcionar perfeitamente no nosso ambiente Linux. Os softwares de quem usa no dia a dia estão lá na sua distribuição Linux, mas você vai precisar dominar outras coisas para trabalhar bem com Linux e dizer que comanda o seu sistema operacional Linux. Então, medo de se arriscar é algo que você precisa anular do seu currículo antes de adentrar no Linux. Isso não quer dizer que se você é usuário comum, você não pode usar Linux. Você pode e deve usar Linux, porque você vai aprender muito mais coisas usando Linux. Existem distribuições muito famosas que são ótimas para quem está entrando agora no universo do Linux. A gente tem o Linux Mint, muito próximo na interface gráfica, né? O Cinnamon. É muito próximo da interface gráfica do Windows 7, para quem é apaixonado pelo Windows 7 e quer experimentar um Linux com grande desempenho próximo a ele, né? Na questão visual. Você tem o Ubuntu, Elementary OS, Endless OS, Zorin OS e muitos outros sistemas operacionais que vale a pena vocês darem uma pesquisada e aprender um pouco mais sobre essas distribuições, interface gráfica, como eles funcionam, como instalar softwares, né? Como instalar uma distribuição Linux no meu computador. Se você tem um hardware acima de 1.3, né? Uma boa memória RAM e um bom SSD, um HD funcionando no seu computador, que não é meu caso, que eu estou com um computador ainda um pouco velhinho, você pode instalá-lo em uma máquina virtual e começar a experimentar seus comandos, experimentar como ele funciona. Isso é uma opção. Outra forma é instalar em Dual Boot no seu computador.
instalar lado a lado. Isso aí você não precisa também de uma grande máquina. Eu uso o Intel Celeron e usei durante muito tempo o Windows em Dual Boot. Hoje eu não uso mais em Dual Boot, né? Hoje eu já uso somente Linux. Isso foi uma mudança que eu fiz com o tempo, né? Até eu me sentir seguro. Mas eu posso dizer que o aprendizado que eu tenho sobre a máquina, sobre o computador hoje, é muito superior ao que eu tinha antes usando apenas o Microsoft Windows. Então, gente, se você quer chegar, quer se aproximar do Linux, procure distribuições, né? Base Debian ou não, não importa. Procure distribuições que normalmente seja fácil visualmente do ambiente que você veio. Mas depois, ouse um pouco mais. Quando você se sentir seguro, tente colocar distribuições em que você possa mexer no sistema, montar o sistema, que não tenha tantas coisas, tantos tutoriais na internet que você comece a descobrir, porque os seus erros no seu dia a dia vai lhe fazer ser um usuário Linux muito melhor. Isso também em caso de Windows, né? Quando você tem problemas no Windows, não leve para uma pessoa formatar, né? Até porque se você for levar toda vez que há um problema no Windows, não vai ser muito fácil, né? Mas procure resolver os problemas da sua máquina. Isso vale a pena você aprender um pouco mais. E se você pensa em aprender Linux, né? Porque desenvolve para web, melhor ainda. Não existe ambiente melhor para se desenvolver web do que Linux, né? A maioria dos servidores são Linux. Então você está em um ambiente próximo dos seus servidores, de onde vai ficar o seu produto final. Então vale a pena aprender um pouco mais sobre Linux. Então, pessoal, é isso, né? A gente agradece pela atenção de vocês. Dá um joinha, compartilha esse vídeo com a galera e até o próximo vídeo. Valeu!